O Brasil é o primeiro país do mundo em números de casos de hanseníase. Foram quase 38 mil casos em 2009. Esse domingo foi o Dia Mundial de Combate e Prevenção à Doença. Uma doença que, no passado, levou muitas pessoas à morte, mas hoje é vista com otimismo. Em Aracaju, a rede pública de saúde desenvolveu uma campanha de prevenção. A ideia é fazer um trabalho de conscientização com as pessoas. Enquanto espera o atendimento no posto de saúde, a assistente social Tânia Correia aproveita para aprender mais sobre uma doença, a hanseníase. Na família dela já houve um caso diagnosticado e curado da doença. Minha sogra, ela já teve hanseníase, depois periodicamente ela vai ao médico para ver se tem se volta, alguma coisa desse tipo, mas está tudo bem. Na palestra feita pela enfermeira do posto de saúde, antigos mitos caem por terra. Seu Erivaldo já ouviu muita coisa sobre a doença, que hoje sabe que tem tratamento. Ouvia que não tinha cura, né? Que ela pegava e não tinha cura, né? Mas hoje não, hoje tem, né? A hanseníase atinge a pele e os nervos dos braços, mãos, pernas, pés, rosto, orelhas, olhos e nariz. E pode causar deformidade física, mas tem cura. O número de casos da hanseníase caiu 23% nos últimos 5 anos em todo o país. Um estudo realizado pelo Ministério da Saúde mostra que as regiões mais atingidas são a Nordeste, a Norte e a Centro-Oeste. O tratamento é simples e feito num posto de saúde. Pode durar de 6 a 12 meses se for seguido corretamente. E o diagnóstico precoce da doença é importante no sucesso do tratamento. Por isso, o Serviço Público de Saúde investe em prevenção. Durante essa semana, por exemplo, nós passamos todos os dias fazendo palestras, mostrando, alertando que todo mundo se olhe, que tenha um olhar para o corpo e detecte se tem alguma mancha, ou se tem algum lóbulo na orelha, ou se tem algum nervo que doa, ou se tem alguma mão e garra, e que venha ao posto para ser detectado e diagnosticado. Letícia, de 15 anos, nunca tinha ouvido falar dessa doença. Vai chegar em casa e dividir o que aprendeu com a família e pode ajudar no diagnóstico preventivo da hanseníase. Parece ser manchas que a gente vê normalmente só, mas a gente não sente, não coça. É bem difícil de você parar e olhar se você vê. Aqui no nosso estúdio, eu recebo o coordenador nacional do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela hanseníase, o Arthur Moreira de Souza, a quem eu agradeço muito a presença. Muito obrigado, Arthur. Vamos sentar, fique à vontade. Nós investimos muito pouco ainda em prevenção da doença, Arthur? Na verdade, tem que ter um empenho maior de todas as autoridades, né? A hanseníase é uma doença de atenção básica no Sistema Único de Saúde. O que significa isso? Ela precisa ser diagnosticada e tratada no município. E um percentual de casos, aí precisa da atenção do Estado e atenção federal. Mas, basicamente, o tratamento é uma responsabilidade do município. Já as atividades de comunicação, informação, educação já é uma atividade mais a nível federal e estadual. Quer dizer, assim como outras várias doenças, ela tem uma relação direta com a qualidade de vida. Quer dizer, falta qualidade de vida, o índice de hanseníase é maior, é mais alto. Exatamente, exatamente. O Brasil, como foi colocado na reportagem, a incidência maior é nos estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Mas quando você vai, não quer dizer que no Sul e no Sudeste não tenha, né? Quando você vai para o Sul e Sudeste, você vai ver também a localização dessa doença em áreas de menor qualidade de vida. E no Sul, a gente tem um problema grave, que é assim, à medida que a doença está reduzindo, e o Rio Grande do Sul, por exemplo, é o menor índice do país, você começa a ter um diagnóstico muito tardio e as pessoas chegam com sequelas. A gente precisa evitar isso. Quer dizer, a sequela da doença tem a ver com o diagnóstico tardio, né? Exatamente. A doença ela atinge pele e nervos. Daí a pessoa pode começar a ter lesões por falta da sensibilidade. Aí se machuca, se queima e pode ter atrofias. E isso é por conta do diagnóstico tardio. Um dos grandes desafios da hanseníase nos anos 50 e 60 era o preconceito, né? Os doentes ficavam em locais isolados e eram afastados da família. Hoje, não há mais colônias fechadas de isolamento. Esses locais funcionam como centros abertos de tratamento. Seu Nelson tinha 12 anos quando foi trazido do norte de Minas para a colônia Santa Isabel, em Betim, na região metropolitana. Ele tinha hanseníase e ficou internado aqui para não contaminar outras pessoas. A cena mais forte da minha vida foi o dia que eu deixei minha família, que eu vim para aqui. É uma cena que não esqueço jamais.
Os dedos das mãos atrofiaram, mas a maior dor, ele diz, foi a do isolamento. Nos anos 50 e 60, a hanseníase era quase um mistério e o pânico de transmissão obrigou muitos pacientes ao confinamento. Hoje, não há colônias fechadas no Brasil com doentes, elas funcionam como centros abertos de tratamento e moradia para os que acabaram perdendo laços com os parentes. A doença, tão dramática no passado, hoje pode ser tratada em um posto de saúde. A medicação é gratuita e está disponível na rede pública. Mas o melhor remédio contra a hanseníase ainda é a informação. O cantor Ney Matogrosso faz campanha contra o preconceito. Não pega você dando a mão, não pega você beijando uma pessoa, pega sim. Você dormindo num ambiente fechado, 9 pessoas, uma pessoa tendo a doença e não se tratando, está contaminando as outras, né? Mas essa pessoa contaminada, se tomar a primeira dose do remédio, não contamina mais. Adilson está curado, sobreviveu à doença e ao isolamento na colônia. Eu tenho muito orgulho de mim, né? Porque sair num lugarejo muito pequenininho, ter uma doença dessa e vir para cá, e fazer tratamento, curar, e conseguir um emprego, conseguir estudar, mudar da colônia, vir para cá, por exemplo, é uma conquista e tanto. A vergonha de ter a doença era tanta que Adilson passou a vida tentando driblar os retratos. Hoje é fotógrafo e militante. Atua em um movimento para esclarecer o que é a hanseníase. Quem discrimina tem que entender mais, tem que buscar informações para a pessoa perceber que não é esse bicho de 7 cabeças. O caminho é informação para vencer o preconceito, não é, Arthur? Exatamente, exatamente. Você teve no Brasil quase 100 locais de isolamento. Hoje você tem aproximadamente uns 29 locais desse. Aqui no Rio de Janeiro nós temos 2, São Paulo 3, Minas Gerais 5, né? Então Betim era a maior colônia da América Latina. E lá você tem 800 remanescentes da época do isolamento. E o que a gente precisa fazer? Na verdade, compreender que hoje a doença tem tratamento e cura e é no posto de saúde a vida normal, né? E essas colônias, elas precisam ser pensadas como instrumentos que podem servir de saúde, de reabilitação para as pessoas e mais do que isso. A gente precisa pegar esses lugares que são verdadeiros bairros e dar dignidade, dar o título de moradia. No Rio de Janeiro foi feito, no Amazonas foi feito, precisa acontecer no Brasil todo. Até porque isso é elevar a qualidade de vida também, né? Exatamente. A gente está falando o tempo inteiro aqui em informação, né? A importância da conscientização, isso se faz através da informação também. A transmissão, que é uma preocupação de muitos ainda, ela é interrompida assim que começa o tratamento, não é isso? Exatamente. Como isso é bom a gente reforçar. Exato. Como o Ney Matogrosso colocou, isso para ele é uma das informações muito importantes. Ney é voluntário do movimento desde o ano 2000, já são 11 anos de voluntário, e a gente tem visto isso. Ele pega alguns elementos que são importantes de informação, como esse. Nem todos os casos são transmissíveis. Iniciado o tratamento, a pessoa não transmite mais a doença, então é tratar e curar. E se ficou doente, vamos tratar e curar. Então a ideia é um pouco essa e evitar as sequelas. O tratamento precoce a gente evita que a pessoa fique com sequelas. E 100% de cura hoje? 100% de cura, 100%. Agora, o Brasil, infelizmente, quase 10% dos casos novos estão chegando na unidade com sequela. Ou seja, profissionais que não estão percebendo os sinais e sintomas no início, ou a própria população que não está tendo acesso adequado a essa informação. Mas os sintomas são tão difíceis de serem diagnosticados? Ou é falta de informação até do profissional também? Exato, exato. A gente tem ainda um preconceito, além da falta de informação, ou melhor, na verdade, a gente tem um problema mais grave na hanseníase, que não é bem a falta de informação, são informações erradas que estão na cultura, associadas àquela lepra da Bíblia, né? Então, essa associação muitas vezes causa um dano de informação errada que é mais difícil você mudar e mudar o comportamento social do que fosse só falta de informação. Era um pouco, se fosse só falta, era um pouco mais fácil de trabalhar. Nós já vimos aí na reportagem quais são os sintomas, mas depois dessa sua deixa, vale a pena a gente reforçar. Quais são os sintomas, para deixar bastante claro? Manchas na pele que estão diminuindo a sensibilidade, a pessoa sente menos nela do que lá de fora. Isso é um sinal clássico de hanseníase, né? 90% dos casos apresenta esse sinal. Mancha avermelhada ou qualquer tipo de mancha? Pode ser branca, pode ser vermelha, branca com as bordas vermelhas, pode ser uma,
Pode ser várias, pode ser pequena, grande, enfim. E ela não tem sensibilidade. Ela perde a sensibilidade. Perde a sensibilidade. Pode ter uma queda de pelos também, ou ainda ficar um pouco ressecada porque não transpira, porque está atingindo o nervo. Aí você começa a perder uma série de comandos. Não quer dizer que a pele esteja morta, a pele está viva, né? Mas ela começa a ter esse tipo de sintomas. Agora, tem um grupo de 10% que a pessoa pode ter só perda de sensibilidade, e aí pode ser um monte de doenças, ou pode, ou ainda ter mancha que ainda não perdeu a sensibilidade. Aí o médico tem que fazer o diagnóstico diferencial. E chega ao ponto de sofrer sequela se deixar esse diagnóstico. Exatamente. Pode atingir troncos nervosos e a pessoa perde sensibilidade no braço todo, começa a perder movimento, força nas mãos, nos pés, né? Pode ter cegueira, a gente pode atingir uma série de nervos, que aí ela pode perder, pode parar de lacrimejar, enfim, pode ter uma série de sequelas. Isso é um processo mais adiantado. Exatamente. Se não chegar ao diagnóstico. Por isso é importante o diagnóstico precoce. Isso tudo se evita. Então, para nós é muito cruel quando a gente vê uma pessoa com sequela, ou ainda quando a gente vê criança com sequela, porque criança é raro ter hanseníase. Então, ter hanseníase em criança significa que tem adulto em casa sem tratamento. E criança com sequela, para nós, é mais grave ainda. Fica uma marca ainda mais forte, né? Exatamente. Esse movimento, o Mohan, não é? Ele tem um telefone, um 0800, é o movimento que tem? Tem. É o Telehansen, que é o 0800 026 2001. 0800 026 2001. E nesse telefone a pessoa tem acesso a informações, tira dúvidas? Exatamente, exatamente. Ontem, inclusive, a gente fez uma divulgação maciça lá na Catedral de Nossa Senhora da Aparecida. Tivemos presença da CNBB falando sobre a hanseníase. O próprio ministro da Saúde foi lá também falar sobre a hanseníase na missa de manhã. E a ideia é um pouco essa. O que as religiões todas, né, que de alguma maneira também às vezes aumentam o preconceito da doença, associando aquela lepra antiga e tal, o que elas podem fazer também para mobilizar os seus fiéis para a gente acabar com a doença do país? Disseminar informação. Exatamente. Nessa hora é mais importante. O tratamento... Na verdade, o Dia Mundial da Hanseníase, que a gente está comemorando, ele foi criado na década de 40 por um jornalista, né, que era um jornalista, Raoul Fuleroy, um jornalista francês, que ele dizia que o maior problema da hanseníase na década de 40, e que para nós persiste até hoje, é uma questão de informação, de prioridade política, de colocar na agenda da gestão. E o que me chamou a atenção, rapidamente, para a gente encerrar, em uma das reportagens, é que o tratamento ele é relativamente rápido, né? Se a gente for pensar uma série, 6 meses para ficar curado ou 1 ano. Se a gente for comparar com outras doenças que tem que tratar, às vezes, o resto da vida, claro, é muito mais simples. Muito mais rápido. Eu conversei com Arthur Moreira de Souza, coordenador nacional do movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns pela iniciativa, por ser um voluntário para tentar levar informação e acabar com essa doença no Brasil, de vez por todas, né? Obrigado a você. E com certeza a imprensa é muito importante também para que a gente possa acabar com a doença no país. Obrigado. Por estar sempre com a gente.